Ainda tem gente que repete essa tremenda baboseira, né, de que o Estado, ao interferir na economia, atenta contra uma lógica do próprio sistema capitalista. Ou seja, impede a realização de uma economia de mercado, que depende, por seu turno, de uma não influência dos Estados. Isso é um absurdo tremendo, né? Isso é um discurso ideológico formulado com força no século XIX e que durou mais ou menos até a crise de 29. Até a crise de 29, tinha gente importante e gente esperta que ainda acreditava na incompatibilidade entre Estado e economia de mercado, economia capitalista. Depois da crise de 29, ninguém mais está autorizado a pensar assim. Se vocês quiserem evocar, então, conhecimentos históricos mais acessíveis, né? Sim, mas quem sabe lá o que se passou na crise de 29, né? Tem economista até hoje que, enfim, diverge quanto à natureza da crise e as respostas do sistema internacional a ela. Tudo bem, peguemos a crise do capitalismo de 2008, que foi uma crise sistêmica, que foi uma crise estrutural da maior gravidade. Foi uma crise seríssima. E como foi que o sistema capitalista se recuperou dessa crise? Ainda está se recuperando, mas ele sobreviveu, né? E ao sobreviver, ele se mostrou mais uma vez, como já tinham apontado Weber, Marx, Brodel, um sistema dotado de uma incrível capacidade de reconfiguração. É um sistema que segura baques, que segura golpes sérios, que se modifica parcialmente, preservando a sua natureza essencial. Mas como foi então que o capitalismo sobreviveu a essa crise gravíssima iniciada em 2008? Né? Vocês devem estar lembrados, vocês já deviam ler jornal, já deviam ser, enfim, estudantes bem informados à época, não é? O primeiro socorro do governo norte-americano, ao sistema financeiro foi da ordem de 900 bilhões de dólares. O primeiro socorro da União Europeia foi da ordem de 1 trilhão de dólares. E o segundo socorro do governo norte-americano foi equivalente ao primeiro da União Europeia, mais 1 trilhão de dólares para salvar o sistema financeiro. Admitamos então que, num primeiro momento, governos dos Estados Unidos e da Europa injetaram no capitalismo por volta de 3 trilhões de dólares. Vocês sabem qual é a fortuna do homem mais rico do mundo? Né? O homem mais rico do mundo atualmente é o Bill Gates. Né? Eu li aí na revista Forbes essa notícia, né? Todo ano eles fazem lá a escala, né? A competição entre os mais ricos do mundo e tal. Tinha uma época que o Eike Batista entrava bombando, era um brasileiro mais rico. As indústrias dele quebraram, né? Parênteses, não achem que quando a indústria do cara quebra, ele quebra, né? Ele continua sendo rico. A única coisa é que ele se torna menos rico, menos investidor, tal. Mas esses caras sempre preservam ali a fortuna deles, né? Dificilmente se tornam pobres, indigentes, vão trabalhar lá com trabalho assalariado. Não é assim que funcionam as coisas, né? Mas fica uma alternância nos últimos anos entre o Bill Gates e o Carlos Slim, que é aquele grande empresário mexicano, né? Então o Slim ficou um tempão aí na liderança como o homem mais rico do mundo e agora o Bill Gates, dono da Microsoft, recuperou essa liderança. A fortuna de cada um deles é de cerca de 60 bilhões de dólares. 60 bilhões de dólares. Ou seja, junta as duas fortunas, dá aí mais ou menos 120 bilhões de dólares. Isso não é nada perto dos 3 trilhões de dólares injetados por governos, por gestões de Estado, para salvar o capitalismo em 2008. Isso é um exemplo extremo, mas é um exemplo que toca no âmago do problema. Desde sempre, o capitalismo dependeu do Estado para se desenvolver. Não existe capitalismo sem gestão, sem gerência do Estado. Não há interferência do Estado. A ideia de interferência do Estado frequentemente enseja uma concepção ideológica da relação entre política e economia. Interferência. Ora,
se desde sempre o capitalismo precisou do Estado, essa necessidade revela algo mais do que circunstâncias específicas de suposta anormalidade, nas quais então os Estados se mobilizariam para mexer nas economias, todas elas economias do sistema capitalista. Por que eu estou dizendo isso então? Abandonando então essa baboseira, essa ilusão da possibilidade de uma economia de mercado, que, repito, teve vigência no século XIX, numa parte do século XX, e a ilusão, quer dizer, a ideologia da economia de mercado foi magistralmente destruída por um grande autor chamado Karl Polanyi, num livro que vale a pena ler, viu, pessoal? A Grande Transformação. A Grande Transformação, do Karl Polanyi, que é um autor austríaco, da década de 40, A Grande Transformação, as origens da nossa época, o subtítulo, alguma coisa assim, que é um grande clássico aí da história e da literatura econômica mundial. Tá? Bom, depois do livro do Polanyi, escrito na década de 40, ninguém mais deveria acreditar nessa suposta normalidade de uma economia capitalista sem a gestão, sem um papel protagonista desempenhado pelo Estado.